Oi, gente, vamos lá para mais uma atualização de tudo que está acontecendo aqui em Brasília. E olha, foi uma semana de aprovações importantes para a economia e também para o bolso dos trabalhadores. Bora lá para o nosso resumo semanal? Mas antes de entrarmos nesses temas, nós vamos aos assuntos que tratamos. Fica até o final desse vídeo, porque é o mais importante, hein? E vocês vão gostar de saber. Vamos lá. O que foi aprovado nessa semana? Na Comissão de Constituição e Justiça, um substitutivo do meu projeto de lei, o 129 de 2019, que trata do quê? Da suspensão do prazo de execução por 5 anos, quando um oficial de justiça, por exemplo, vai na casa de um devedor, não encontra bens a penhorar. Isso aumenta a garantia para quem tem o direito de receber por meio de um processo de execução judicial. Por que aumenta a garantia? É importante vocês compreenderem. Porque a ideia é fazer com que o processo não termine antes que a parte cobradora possa reaver os seus bens ou valores devidos. E na prática, fazer com que o devedor cumpra o que foi combinado. Sem se valer, por exemplo, de se esconder do oficial de justiça, de ocultar os seus bens, como infelizmente acontece nos dias de hoje. Um outro tema importante, dignidade humana e feminina. Nós aprovamos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher o projeto de lei 59 de 2023, também de minha autoria. Ele garante acesso a materiais de higiene às mulheres que cumprem pena no sistema carcerário. Elas têm sim, essas mulheres, que pagar pelos erros cometidos, para ficarem quites com a sociedade. Mas a dignidade enquanto mulher precisa ser preservada. E é isso que eu acredito e que precisamos fazer para garantir a ressocialização de verdade no sistema prisional, para evitarmos círculos viciosos na manutenção da atividade criminosa. Agora, indo para a economia, o tema principal da semana. Nós aprovamos no plenário da Câmara dos Deputados o texto final daquele tema difícil, arcabouço fiscal. Essas novas regras, vou lembrar vocês, vão substituir o teto de gastos que está em vigor desde 2016. Uma coisa importante de falarmos é que conseguimos, em uma vitória de todos nós, tirar do teto o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Era uma luta do Podemos tirar do teto para garantir os recursos na educação, que é a ferramenta que transforma um país. Todo mundo sabe que a educação é uma prioridade no meu mandato e para o partido. E a retirada do Fundeb, do teto de gastos, garante isso. Então eu fiquei muito feliz, né? E também ficou de fora do teto o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que geraria um impacto muito grande aqui no DF, ficou de fora. O que isso quer dizer para vocês entenderem, né? Que esses dois fundos não estarão submetidos às novas regras fiscais. A retirada do Fundeb do teto de gastos é uma vitória para a educação no Brasil. Foi uma decisão muito acertada. E sabe por quê? Porque educação não é gasto, é investimento. E por isso que precisa ser tratado de forma diferente. E já no final das votações, nós aprovamos aqui na Câmara a medida provisória 1172 de 2023, que afeta diretamente o bolso da base trabalhadora. A medida provisória diz o quê? Ela reajusta o salário mínimo e cria uma política de valorização do salário mínimo por meio de aumentos reais vinculados ao PIB, ao Produto Interno Bruto do nosso país. A aprovação desse projeto é muito importante. A valorização do salário mínimo, nós sabemos, contribui sim para o aumento do consumo das famílias, reduz a insegurança alimentar e ainda pode impulsionar a geração de mais empregos, que infelizmente é um problema no Brasil, contribuindo muito para o nosso crescimento econômico. Além disso, essa medida provisória faz o reajuste da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Olha lá, fiquem atentos com isso. Os rendimentos isentos, que antes eram de R$ 1.903 mais ou menos, passa para R$ 2.112 a partir de 1º de maio de 2023. Entenderam?
reajuste na isenção do imposto de renda na faixa de R$ 1.900 para R$ 2.112 a partir de maio de 2023. E o valor dessa isenção pode chegar até R$ 2.640 por mês, se o contribuinte optar por usar o desconto simplificado mensal no valor de R$ 528. Então, informação importante aí para a população. E esse é um desconto referente às deduções que já existem, como previdência, dependentes, pensão alimentícia e tantos outros descontos previstos na lei. Então, gente, no imposto de renda do ano que vem, fiquem atentos! Essa vai ser a regra para declaração ao fisco, carinhosamente chamado de leão, né? Então, dica boa para todos vocês. É mais um avanço para favorecermos aqueles que ganham menos. Lembrando, a medida provisória já tem validade desde a sua criação, em 1º de maio, pela Presidência da República. Mas para que vire lei e para que ela continue valendo, vocês lembram da questão da medida provisória, depois dessa aprovação pela Câmara, ainda precisa passar pelo Senado até 1º de setembro. Explicando um pouquinho mais sobre medida provisória, que eu gosto de fazer esse paralelo para vocês entenderem, né? Porque é difícil mesmo compreender as coisas aqui. O prazo para aprovação no Congresso é de 60 dias. Então, quando o Poder Executivo propõe uma medida provisória, nós aqui no Congresso temos 60 dias para falarmos assim, vale ou não vale? Uma medida provisória é uma lei, entende? Só que com uma diferença. Quando o presidente lança uma medida provisória, ela já passa a valer imediatamente. Aí o Congresso vai decidir se ela continua valendo ou se não continua valendo, num prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, ou seja, 120 dias. A Câmara e o Senado precisam decidir se aquela lei proposta pelo Executivo vai valer definitivamente ou não. Mas no período que ela está vigente, ela tem validade. Ufa! Essa semana foi isso. Eu sigo aqui trabalhando muito para que o nosso ano legislativo continue sendo muito produtivo. Por hoje é só. Um beijo e vou lá para o aeroporto. Tchau, tchau.